Paulinho, o PT já está colocando, inclusive, esse caso nas inserções televisivas, nas inserções de rádio. Eu quero entender se isso tem impacto. Eu vou descobrir o tamanho do impacto nos próximos dias, quando chegarem os números das pesquisas internas, para poder fazer essa avaliação com mais precisão. A minha impressão é de que, sim, terá algum impacto, porque ajuda na construção da narrativa que vem sendo feita há muito tempo, de que o bolsonarismo é a barbárie, quando na verdade é exatamente o oposto, né? A barbárie foi causada por uma ação do Supremo Tribunal Federal. Veja, o que teria acontecido se o Alexandre de Moraes simplesmente tivesse ignorado o Roberto Jefferson? Já estava praticamente sem rede social. Qual o problema dele ter chamado a Carmen Lúcia de prostituta ou de comparado ela a uma prostituta? Qual o problema? O que isso influencia? Por que isso é uma ameaça à democracia brasileira? Aliás, vamos colocar as coisas nas proporções. O que parece mais uma ameaça à democracia? Um vídeo de um cara xingando uma ministra, que deveria poder pelo seu direito constitucional, ou uma ação policial na casa de um senhor de idade, com troca de tiro? O que será que gera mais instabilidade? O que será que gera mais instabilidade? Olha, eu vou dar uma informação para vocês que eu não sei se saiu na imprensa. No sábado, às 7 horas da noite, todas as redes sociais receberam uma ordem expressa do ministro Alexandre de Moraes, determinando que as contas da Cristiane Brasil fossem suspensas no sábado, um dia antes da invasão. Suspensas em, no máximo, 2 horas, sob pena de R$100 mil de multa por dia. Reparem, 2 horas. Num sábado à noite. Não sei nem quem é a empresa que tem alguém no jurídico para poder receber, analisar, apelar ou não apelar. Não. Decisão do imperador. Expressa, sábado, 6 horas da tarde. Todas as empresas. Google, Facebook, Meta, todo mundo, Twitter, todo mundo recebeu essa ordem expressa do imperador. Reparem, o que traz mais instabilidade ao país? Qual é o caminho para o qual nós estamos indo? Quem é hoje o causador do caos no Brasil? Essa era a mensagem que eu gostaria que o presidente Bolsonaro tivesse colocado. Quem está tumultuando o processo eleitoral? Ora, as ações de censura. Qual será... Não importa nesse sentido, não importa quem será eleito no dia 30. No dia 31, a nossa democracia está em caos. Não importa quem vencer. Não importa. O sistema se descredibilizou. Essas ações geram um dano irreparável. O que o Alexandre de Moraes faz de mal ao Brasil, às instituições brasileiras, não há eleição de Bolsonaro que consiga depois reparar isso. É necessário uma ação muito forte das instituições para que a normalidade seja restaurada. Muito forte. Institucional. Nunca defendi nada de golpe, nada de ação antidemocrática, nada disso. Precisamos de resposta institucional. Agora, o último detalhe que eu achei... óbvio que gera uma certa curiosidade. O Lula condenando alguém que se recusa a se entregar. Ora, a gente deve lembrar, qualquer um que tem um pouquinho mais de, 5 anos de idade, deve se lembrar que o Lula se encastelou na sede de um sindicato e se recusou a se entregar e passou horas e horas, até que a polícia ameaçou invadir o local e ele, que estava cercado de seguranças armados, inclusive pagos com os nossos impostos, seguranças da própria Polícia Federal, segurança da Presidência da República e do Exército, aí ele finalmente se entregou, mas se recusou durante horas e horas e horas. Quantas horas? E detalhe, o Sérgio Moro deu ao Lula uma prerrogativa que não deu a ninguém. Todo mundo na Lava Jato foi acordado com o japonês da Federal na sua casa às 6 horas da manhã. O Lula não. O Moro é tão incoerente na aplicação da lei, e eu sempre chamo a atenção para isso, para um lado e para o outro, que para o Lula, ele foi lá e falou, não, tratamento especial, tem até tal hora para se entregar. E aí, obviamente, ele desrespeitou a ordem judicial, não se entregou na hora que tinha que se entregar, deu milhões de coletivas na imprensa e saiu, até meio cambaleando, não sei se pelo estado emocional ou por alguma outra coisa, saiu meio que cambaleando e finalmente se entregou. Ô, Paulinho... Mas esse cara ter cara de pau de falar de alguém que se recusa a se entregar e obedecer uma ordem judicial, tá de brincadeira, né? Tem uma...
reportagem, inclusive do jornalista Thales Faria, que segundo ele teria apurado, que o Roberto Jefferson, ao entrar na cadeia, diz que não vai admitir ser abandonado. O que você acha disso? Eu não sei abandonado especificamente por quem, né? Tem algumas coisas que a gente precisa desfazer aqui nesse processo. Primeiro, de novo, a ideia, reparem o nível que a gente está chegando, né, de dissonância. Segundo as vozes da cabeça do Guga, o Roberto Jefferson está em conluio com o mentor dele, né, que é o mentor. Ele fez essa acusação, disse que se tivesse feito em relação ao Alexandre de Moraes, já estava preso aqui agora no estúdio, tá? Mas ele diz que o Bolsonaro é mentor. Mas ele entende o que da reação armada. Peraí, senta aí. Ele não entende, coitado. Depois eu Calma, explico. eu vou te dar a palavra, Obrigado. Mas por favor. Mas você já teve a palavra, eu já estou respondendo. Mas você não entendeu, vou ter que te explicar. Mas vai lá, continua. Vamos lá, Paulo, tem que desenhar por favor. para você. Desliga o Guga aqui para mim, por favor. Vamos lá. Aí, Ana. Então, segundo as vozes da cabeça dele, o mentor, ele diz que o Bolsonaro, mentor, fez essa acusação ao presidente. E segundo o mentor, que agora chama o Roberto Jefferson de bandido. Bandido. Essa é a forma como o presidente está se referindo ao Roberto Jefferson. Daí a minha discordância da visão do presidente. Repara, a hiena, que ri de tudo, deve estar rindo agora do fato de nós termos um preso que não tem direito a advogado, por decisão do Alexandre de Moraes. Repare, para justificar esse tipo de coisa, vem um monte de invenções, né? Primeiro, dizendo que a polícia não revidou. Não sabe, segundo o Roberto Jefferson, revidou. Tem marca de tiro na casa do Roberto Jefferson. Então, parece que a polícia revidou sim. Tá? Ele disse um agente revidou. Agora, eu não sei, eu acho que ninguém aqui já atirou com um fuzil. Eu posso garantir para vocês, porque é uma coisa que eu faço com certa frequência, que se o Roberto Jefferson quisesse ter matado os 4 policiais da varanda dele com um fuzil na mão, e o Roberto Jefferson é um exímio atirador, ele teria matado os 4. Teria matado os 4. Não matou porque não quis. Então não há tentativa de homicídio. Tentativa é quando há tentativa. Se ele tivesse tentado, ele teria certamente conseguido fazer. Pelo menos 2 ali, 3 ele pegava. É muito fácil atirar de fuzil, ainda mais de tão perto, ainda mais de uma posição de altura. E é por isso que uma invasão de um policial na favela é tão difícil. Porque existe uma desvantagem muito grande. Policiais armados com pistola, parece que um tentou revidar. Roberto Jefferson não atirou porque não quis. Tem um vídeo onde ele, conversando com um policial federal, explica, não, eu atirei. Primeiro, as granadas, vamos falar de granadas. Quem vê granada parece que eram granadas de efeito explosivo. Segundo Roberto Jefferson, as 3 granadas eram de efeito moral. Granadas de efeito moral que também geram estilhaços, mas estilhaços que não são letais, né? Por isso, talvez por isso, os policiais que ficaram feridos ficaram moderadamente, levemente feridos. Os tiros de fuzil foram dados no carro. Isso é evidente, porque você enxerga o carro, você via a posição de onde ele estava e é muito fácil ver que se ele quisesse ser atirado nas pessoas, ele não ia ter dado um tiro de fuzil no meio do carro. Repito, quem atira com fuzil sabe a facilidade que é você atirar. Aí você pega um sujeito desse e aí você diz assim, a Iana diz que ele está sendo muito bem tratado. Muito bem tratado. O sujeito que é um senhor de 70 anos, que está sendo preso, represo, tendo a sua vida totalmente destruída por conta de opiniões políticas, está agora na triagem, se eu não me engano, de Benfica, que é horror na terra. Graças a Deus eu nunca fui para a triagem de Benfica, mas as pessoas que foram relatam que é o horror na terra. Algo que você submeter uma pessoa inocente é absolutamente escabroso, mas não para aí. Essa acusação, reparem, presta atenção, não dá para rir de um negócio desse. Está escrito numa sentença do Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional do país, está escrito que o preso não vai ter direito a receber visita de advogado. Meu Deus, coloquem a mão na cabeça e vejam o que vocês estão vivendo. Direito a advogado é uma coisa tão central,
no direito ocidental que nem os traficantes presos em presídio de segurança máxima deixam de ter direito ao advogado. Muito bem. Quando você é preso aqui nos Estados Unidos, todo mundo já ouviu falar. Isso é uma decisão antiga, do século passado, chama Miranda Law, Miranda Rights, os direitos Miranda. Vocês já viram em filme? Toda vez que alguém é preso, o que a primeira coisa que o policial tem que falar? Você tem o direito de ficar calado, qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você num tribunal. Você tem o direito de falar com um advogado. A primeira coisa, primeiro telefonema do cara é pro advogado na cadeia. Você tem o direito de um telefonema. Ou seja, o Alexandre de Moraes está violando os direitos Miranda. Assim, eu fiz um levantamento aqui e 153 países, todas as democracias do Ocidente, têm na sua Constituição o direito a um advogado. E, no entanto, tem gente que está achando isso tudo muito engraçado. É muito engraçado. É o estado das coisas no Brasil. Sabe por quê? Porque é no ralo dos outros. Não é no seu. Olha como esse cara é leviano, gente. Meu Deus. Se fosse no seu, você estaria preocupadíssimo. Olha como ele Eu queria ver se estivessem prendendo alguém da esquerda e dizendo que a pessoa... Se o Bolsonaro tivesse mandado prender alguém da esquerda e dissesse assim, ó, não tem direito a um advogado. Não tem. Por quê? Se alguém da esquerda atirar na polícia, eu jamais vou passar pano. Vocês podem anotar e me cobrar. Todos os traficantes e vamos são continuar presos e você agora. passa pano. Se alguém da esquerda, qualquer um da esquerda, ele quer fingir que todo traficante é de esquerda. Olha que cara maluco. Corta o microfone, Paulinho. Todos eles têm advogado. Você cortou Todos eles podem ter advogado. Eu terminei meu comentário. Calma, com o meu não tem calma. Vez ainda de falar. Eu quero só saber se já terminaram o Acabou o show? Terminou, Paulinho? Por favor? Vai deixar eu falar sem me interromper? Vamos lá, rapidinho, Obrigado. Paulo. Mais 30 segundos só para fechar, por favor. Tô entendendo. Esses são os mesmos que defendem todos os advogados do mundo e todos os direitos para traficantes. Garantista no Brasil, só existe garantista que é garantista para bandido, garantista para traficante. Até inclusive advogados de quem eu gosto pessoalmente de esquerda, que quando chega a hora de defender as liberdades civis no Brasil, eles só defendem pro lado deles. Quando é pro lado dos outros, todos os garantistas somem. Cadê o pessoal do Prerrogativas? Sumiu todo mundo. Eram os maiores garantistas do mundo na Lava Jato. Agora tá todo mundo quietinho. Eu posso ler a entrevista? Você pode fazer o que você quiser. Vamos lá. Passa teu pano. Posso ler? Tá. Você vai ler o quê, Paulinho? Só contextualiza. A decisão do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Eu cansei de ouvir as vozes da cabeça do Guga, então eu quero ler a decisão do Alexandre de Moraes. Vai, tenta desviar aí o foco. Fico denunciado, proibido de conceder qualquer entrevista, já tem um direito violado aqui, ou receber quaisquer visitas no estabelecimento prisional, salvo mediante prévia autorização judicial por este Tribunal Federal, nem o juiz de prisional pode decidir. Este tribunal, o Supremo Tribunal Federal, é que tem o poder de dizer, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos, familiares e advogados. Eu não estou tirando da minha cabeça. Eu não sou leitor de Estadão, Metrópole, Folha. Não sou. Isso a gente já percebeu. Eu li o mandado de justiça. Por isso que eu não invento coisas na minha cabeça. Imagina. Eu não estou chutando que ele não está tendo direito a advogados. Está manifesto na ordem de prisão, no mandado de prisão. Leia, se informe. Estude um pouquinho de direito penal. Estude um pouquinho de garantias constitucionais. O OAB tá lá agora, ele você vai passar muito menos vergonha no ar. Leia um livro em vez de ler jornal. Vai ser um dia assim, sua cabeça, você vai ficar impressionado. Aquelas coisas que estão ali atrás. Vou ler o Olavo de Carvalho. Atrás no meu cenário. Rapaz, tem um monte de informação útil lá dentro. Vou ler o Olavo de Carvalho. Impressionado. Você é um copia-cola da extrema direita. Carvalho, você precisa passar 10 anos estudando para ler o mínimo que você precisa saber. Aí eu vou ter medo de tomar refrigerante. Olavo de Carvalho, você Olavo de Carvalho é uma piada. E você que segue ele, eu vou te dizer que não tá muito atrás. Nessa condição que você tá. Chega. Nunca leu um livro na vida. Turma.